Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus aos corações. Neste canal Grama Cristã. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje gostaria de fazer uso de um trecho um pouco mais longo da Bíblia, que está no Evangelho, a qual escreveu o irmão Mateus, no seu capítulo 14. Nós vamos ler do verso 22 até o verso 34. O título diz: Jesus anda por cima do mar. Está escrito: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genesaré. Amém? Deus abençoe pela sua bendita e gloriosa palavra. O contexto imediato desta passagem reflete bem as particularidades da vida. Como a vida pode ser resumida? A vida pode ser resumida entre montes e vales, entre picos elevados e vales de declive acentuado. É assim a vida, altos e baixos. Uma hora a gente está no pico da montanha, outra hora a gente está no mais profundo vale. E este capítulo mostra muito bem isto. O capítulo começa, o seu capítulo 14 começa com a sentença de morte levada a cabo de Herodes em relação ao primo de Jesus, João o Batista, um profeta de Deus, um homem de Deus. E João Batista é morto, é degolado, decapitado, e é levado pelos seus discípulos e enterrado. E alguém ou alguns vão contar para Jesus o que aconteceu. O seu primo querido havia morrido. Um profeta de Deus havia deixado este mundo. Quando um profeta de Deus morre, é uma tragédia. É uma tragédia para todos, é uma tragédia para a nação. Mas é uma tragédia ainda maior para Jesus, porque é primo de Jesus. É um chegado de Jesus. É uma pessoa a qual Jesus amava. É uma pessoa a qual Jesus estava acostumado. Cresceram juntos, tinham apenas 6 meses de diferença. Então, é natural que Jesus tenha se entristecido. É natural que Jesus tenha querido ficar só. E é isso que ele busca. Ele quer estar só para ficar só com os seus pensamentos. Ele quer refletir, ele quer chorar a morte do seu primo querido. Então ele vai para um lugar deserto, para estar ali a sós.
com Deus e consigo mesmo. Mas as multidões não deixam. A Bíblia diz que as multidões o seguem de várias cidades para ir até onde Jesus estava. E levaram ali enfermos para que Jesus assim os tocasse. Pessoas doentes, pessoas sofrendo de diversos males. E então a Bíblia diz que Jesus, ele sente compaixão do povo que ali está. E começa a curar as suas enfermidades. Começa a curar os seus males. E começa talvez a ensinar, a falar sobre o reino de Deus. E o tempo começa a passar. E a fome vem. E barrigas começam a roncar. E Jesus então se preocupa de despedir a multidão de estômago vazio. E questiona os seus discípulos, esta que seria a primeira multiplicação de pães, se eles não têm nada. E apenas André chega com uma ideia, com um lanche de um adolescente, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tamanha multidão? São 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A multidão é enorme, até para os dias de hoje. Então Jesus manda que todos se assentem sobre a relva e ele faz uma oração agradecendo a Deus por aquele lanche, por aquele almoço que aquele adolescente levou. E assim a comida começa a se multiplicar. E 5.000 homens são alimentados, fora mulheres e crianças, e sobejam deste milagre 12 cestos cheios de pães e de peixes. Então, aquilo que começou com uma notícia muito triste, no decorrer do dia, se transforma em efusão de alegria, em êxtase, em um grande milagre da qual todos que ali estão são testemunhas vivas. E então Jesus ordena que os seus discípulos entrem no barco e viajem rumo a Betsaida, a Cafarnaum, a Genezaré ali. Deve ser tudo na mesma região ali, da outra banda de onde Jesus estava. Tem um dos evangelistas que fala que Jesus obriga os seus discípulos a ir. Eu acho que eles não queriam ir, pelo menos não sem Jesus. Eu acho que eles não queriam deixar Jesus só. Ou talvez alguns deles falavam, olha, o tempo não está propício, deixa a gente ficar aqui, mas Jesus manda que eles vão e eles acabam obedecendo a Jesus neste quesito. Porque Jesus continua tendo a necessidade de ficar só. Então os discípulos vão, já é tarde, né? Ele despede a multidão, agora a multidão é despedida, todos com a barriguinha cheia, todos com o seu milagre na mão, né? E cada um vai para a sua casa. O lugar é deserto, ninguém mora ali. E Jesus então tem a oportunidade de finalmente ficar a sós com Deus e consigo mesmo. E os discípulos estão tentando chegar ao outro lado. E aí o tempo vai passando, a noite cai e Jesus está em oração com o Pai. E passa-se 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas da noite e Jesus está lá. E os discípulos no meio do mar, porque um vento contrário começa a fustigar a embarcação e eles não conseguem chegar do outro lado. Remam, mas não saem do lugar. Pararam, estagnaram no meio do mar. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus então acaba a sua oração com o Pai e resolve ir ao encontro deles. Mas Jesus não tem barco para ir, portanto Jesus vai a pé mesmo, por cima das águas. E Jesus vai caminhando por cima das águas ao encontro dos seus discípulos, dos 12 que estão lá no barco.
remando, cansados, fatigados já e exauridos em suas forças para chegar ao outro lado. O vento continuava forte. E então, quando Jesus está se aproximando deles, talvez algum daqueles viram Jesus, viram um vulto, e falaram: tem um vulto ali se achegando perto de nós. E todos olham, e todos pensam que é um fantasma. Por quê? Porque não se anda por sobre as águas. Não é assim que funcionam as coisas, né? Temos a água, ela tem uma composição onde não se permite que qualquer elemento, qualquer corpo com uma densidade maior do que ela e num formato não específico que boie, afunde. E corpo humano não boia sobre a água, pelo menos não em pé. Não em pé. Então, quando eles veem o vulto, eles acham que é um fantasma. A água é um composto inorgânico, formado por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, como eu disse. Então, não há como um corpo humano estar em pé, em cima da água. Então, logo eles pensam que é um fantasma. Logo eles pensam que a tragédia que era ruim ainda podia ser pior ainda. E eles começam a gritar e a dizer que é um fantasma, mesmo que a racionalidade diga que fantasmas não existem. O ambiente era propício para dúvidas, e é justamente em ambientes assim que a fé precisa nascer. E então uma voz é ouvida lá no meio do mar: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Será que o vento forte que batia e que eles ouviam o vento impediu deles reconhecerem que esta voz era a voz de Jesus? Não sei. Mas eles duvidaram. Mas a voz soava amistosa. A voz soava otimista. A voz soava íntima. A voz soava segura. Será? Será que é mesmo? Será que a gente não precisa temer? Então restava a todos eles aguardar. Jesus estava indo ao encontro deles. Ou como diz outro evangelista, como que se passasse adiante deles. Não sei se Jesus ia na direção ou perto, mas Jesus estava indo mais ou menos na direção deles. Então era apenas o fato de eles esperarem com que aquele vulto que estava se aproximando se achegasse até onde eles estavam. Eles não precisavam fazer nada. Eles apenas tinham que continuar no barco para que aquele vulto chegasse perto e eles finalmente reconhecessem que aquele vulto era o seu mestre, era Jesus. É isso o que eles tinham que fazer. É isso o que qualquer pessoa normal faria. Mas não Pedro. Pedro não. Pedro, quando viu um vulto se aproximando por cima das águas, deve ter pensado: cara, que legal isso. Como assim? Andando por sobre as águas? Eu quero sentir isso também. Alguns podem dizer que a dúvida levou Pedro a dizer se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Mas eu não creio assim, porque ele diz assim: Senhor. E esse Senhor que ele usa é com S maiúsculo. É Kyrios, Senhor. É um tratamento que se dispensa a Deus somente. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o vulto responde de lá: vem. Apenas isso, vem. E não é que ele foi?
Ele foi. A noite estava escura, como eu disse. O vento era contrário. As ondas eram grandes. Todos estavam cansados. Pedro, principalmente, que ele era um pescador experiente. Então, ele, Tiago e João deviam ser aqueles que mais estavam trabalhando contra as ondas. Mas a ousadia de Pedro venceu o medo. A fé prevaleceu sobre a dúvida. A ordem que chamava era irresistível demais para que ele continuasse na segurança do frágil barco. Pedro então coloca um pé para fora. E quando ele coloca o pé para fora, o pé dele encontra resistência na água. Ele não afunda com o pé. E isso dá a energia que faltava para que ele tirasse o outro pé do barco. E assim agora todo o seu peso corporal está por sobre a água. E ele não afunda. Ele está em pé por sobre a água. Então isso dá a ele mais ousadia ainda. E ele deixa o barco. Ele tira a mão do barco. E ele começa a rumar. Ele começa a caminhar rumo àquela voz, àquele vulto. E ele deixa a segurança do barco, e ele parte para o encontro com Jesus. E ele começa a andar por sobre as águas. Mas o vento não parou, o vento continua, o vento ainda é contrário. E ele começa a prestar a atenção no vento, começa a prestar a atenção no tamanho das ondas. E tira o foco de Jesus. E deixa de olhar para Jesus. E quando acontece isso, diz a Bíblia que ele começa a afundar. Ou como nós lemos aqui, ele começa a ir para o fundo. É isso que está no texto aqui. Um começo maravilhoso. Que inveja santa de Pedro. Andar por sobre as águas. Mas no instante que ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. É por isso que até achei interessante essa imagem que está na capa do meu vídeo. Porque Pedro já está submerso. Pedro já está... as águas já cobriram ele. Jesus então o resgata de lá. Porque ele então grita, só dá tempo dele gritar, Senhor, salva-me. E Jesus vai. E Jesus estende a mão. E Jesus pega ele lá já afundado. E traz ele para fora. Traz o corpo dele para fora da água. E dizem então para ele, e repreende então Pedro dizendo, homem de pequena fé, por que duvidastes? Aqui eu quero dizer que muita gente critica Pedro pela sua falta de fé. E Jesus tem todo o direito de falar o que ele diz, mas eu não quero criticar Pedro. Pedro saiu do barco. Pedro teve coragem. O barco aqui representava a segurança e o apoio. O barco representa as nossas bases, a nossa segurança, a crença naquilo que nós podemos ver, naquilo que é palpável, naquilo que é crível, estruturado, frágil, sim, como a nossa vida é frágil. A nossa vida é um barquinho frágil, mas nós nos apegamos a ela, nós nos entrelaçamos a ela, não queremos sair. E quando a gente não sai, nós perdemos a experiência de surfar por sobre as ondas. É verdade que os discípulos ficaram na segurança do barco. É verdade. Eles não afundaram como Pedro, mas eles não tiveram essa experiência gloriosa de andar por sobre as águas. É verdade que os discípulos que ficaram no barco talvez não tenham se molhado muito, mas a história do ponto de vista de Pedro foi totalmente do ponto de vista deles. Pedro tinha uma história incrível para contar. Eles também, mas não da perspectiva de Pedro, não. Da perspectiva de Pedro, só Pedro.
Porque Pedro teve a ousadia de sair do barco e de ir ao encontro de Jesus. Pedro foi chamado de um homem de pequena fé por Jesus, é verdade. Mas se a fé de Pedro era pequena por ele ter deixado o barco, qual é o tamanho da fé dos que ficaram no barco? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Qual que é o tamanho dessa fé? Pelo menos Pedro saiu. Pelo menos Pedro andou por sobre a água. Que inveja santa de Pedro. A vida cristã, ela é cheia de altos e baixos, de montanhas e vales, como eu disse no começo. A nossa fé pode ser robustecida quando nós fazemos grandes coisas para Deus. Alimentar 5, 10, 15 mil, até 20 mil pessoas, como Jesus fez, é glorioso. Né? Como não fortalecer a nossa fé nisso? Mas eu quero dizer para você que há dias que são gloriosos para nós, mas existem noites que vêm sobre a nossa vida, que faz com que nós nos esqueçamos de todos os milagres que Deus já fez, que Deus já realizou, das coisas lindas que nós já vimos, que nós já presenciamos. Tudo isso é esquecido, porque o vento é contrário, porque as ondas são altas, porque o barquinho está agitado, parece que vai quebrar, e aí a gente se esquece de tudo. E na mais profunda noite, ainda a gente não consegue ver, a nossa fé fica como que escondida, e a gente começa a ver fantasmas para todos os lados. Nossa fé, nessa hora, precisa aparecer. Nossa fé, nesta hora, precisa ser mostrada. Bendito seja o nome do Senhor. Em vez de nós olharmos para a força do vento, nós devemos olhar para o poder de Deus em nossa vida, que Ele está presente. Em vez de nós olharmos para o tamanho das ondas, nós temos que olhar para o tamanho de Deus na nossa vida. O que é que sustenta a sua vida, se não for a fé? As circunstâncias ou Deus é quem tudo controla? Deus está disposto, meus queridos, a nos dar experiências gloriosas para com Ele. E quando nós pedimos isso, Deus dá, porque deu para mim. Deus dá, assim como a sabedoria, ao qual a Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá deliberadamente. Ou seja, Deus nunca diz não para quem pede sabedoria. E quando nós pedimos experiência com Deus, Deus dá. Deus disse para Pedro, vem, e ele foi. Quando nós falamos, Senhor, manda-me ter contigo, eu quero ter essa experiência, eu quero deixar o barco, eu quero andar por sobre as águas, Deus está dizendo para você, vem, 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 porque você vai ver coisas, vai sentir coisas e vai experienciar coisas que ninguém experienciou, ninguém experimentou ainda. Mas nós precisamos deixar a segurança do nosso barco e caminhar por sobre as águas. Aquele que chamou, aquele que ordenou, vem, ele é poderoso. E se porventura na caminhada você duvidar, você tirar o foco de Jesus e você começar a afundar, é só você gritar por socorro. É só você gritar, Senhor, salva-me. E eu tenho certeza que Jesus vai fazer assim como fez com Pedro. Ele vai estender a mão, ele vai te levantar, ele vai te colocar por sobre a água, ele vai caminhar com você junto ao barco, ele vai colocar você no barco e o vento vai acalmar, o vento vai cessar, o vento vai parar. Bendito seja o nome do Senhor. Ventos vêm sobre a nossa vida, mas com Jesus ele vai parar. Uma hora vai parar. Nós costumamos dizer, com Jesus no barco vai tudo bem. E é uma verdade isso, mas eu quero transpor esta verdade e dizer, com Jesus, no barco ou fora do barco, está tudo bem. O importante não é o barco, mas o importante é a companhia de Jesus. No barco existe segurança, no barco existe apoio.
Fora do barco não existe nada disso, mas existem experiências lindas que Deus quer que você tenha com Ele. E se por a nossa função, a nossa fé é olhar apenas para Jesus e para ninguém mais. É olhar para Jesus e não para o vento. É olhar para Jesus e não para as ondas. É olhar para Jesus e não para o barco. Porque quando a gente vai até Jesus, experiências novas acontecem. E se porventura você afundar, é só gritar, é só clamar por Ele, porque Ele virá ao seu socorro. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eles chegam no barco, quando Jesus então clama, pede, ordena para que o vento cesse, e o vento cessa, e se faz bonança, todos aqueles que estavam no barco chegaram a uma conclusão: és verdadeiramente o Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora sim a fé deles está mais robustecida, porque eles viram um grande milagre. Um milagre talvez maior do que a multiplicação de pão e peixe de manhã ou de tarde. Eles viram ali que a natureza está sob o controle, na palma da mão de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Que a nossa fé não precise disso, não precise de tanto, para que nós reconheçamos o Deus a qual nós servimos, mas que nós possamos deixar a segurança do nosso barquinho frágil e ir em direção a Jesus, porque Ele tem coisas novas e extraordinárias para nos mostrar. Basta que nós tenhamos fé, saiamos do barco e rumamos em direção a Ele. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.